Olá, pessoal, bem-vindo a todos aí. Boa noite, um prazer aí conversar com vocês. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre MDM e hoje a gente vai abordar questões metodológicas, como desenvolver um projeto de MDM dentro da sua organização, mostrar aqui algum passo a passo, um caminho que pode ser muito útil em quem está implementando uma central de cadastros ou que pretende implementar ou que quer melhorar os processos aí de cadastros de clientes, produtos e fornecedores. A gente está esperando aí o pessoal entrar, né? Entrar mais pessoas aí para a gente conversar. Enquanto isso, pessoal, o que que eu peço? Que vocês deixem no chat o nome de vocês, a empresa, o LinkedIn, para que a gente favorecer o nosso networking, para que a gente possa se conectar via LinkedIn, para que as pessoas possam se conhecer também e a partir daí gerar oportunidades profissionais para todos e ampliar o relacionamento, tá? Então, quem quiser, deixa ali no chatzinho as informações, tá? Depois também esse webinar a gente vai disponibilizar para vocês o conteúdo também, tá? A apresentação, enfim, vocês vão ter acesso a toda esse trabalho, tá? Então, a gente já está aqui para começar. Eu vou aqui compartilhar a minha tela enquanto o pessoal entra aqui, tá? Então vamos lá, eu estou compartilhando aqui minha tela, acredito que todos já estão enxergando a minha apresentação. Então, para quem ainda não me conhece em detalhes, eu sou um profissional especializado principalmente em plataformas SAP. Trabalhei por mais de 20 anos implementando RP em grandes empresas, tanto na indústria, varejo, em diversos segmentos. E foi quando eu comecei a me especializar na área de dados mestres, fazendo alguns grandes projetos. Implementei ferramentas de MDM em algumas organizações, participei em projetos ali de saneamento e de desenho de processos de cadastros, tá? E depois ali por volta de 2017 fundei a 4MDG, que é uma empresa especializada em Master Data, né? Então a gente tem um software como serviço, o 4MDG, especializado na gestão ali de cadastros, tá? Então aqui na tela tem meu contato, tem meu telefone, tá? Caso alguém precise mandar uma mensagem, alguma coisa, fique à vontade também. Então, hoje nós vamos falar rapidinho do conceito de introdução, né, de MDM, para a gente garantir que está todo mundo na mesma página. Vamos falar um pouquinho do que é um software de MDM, bem rapidinho. A gente vai falar de quais são as funcionalidades típicas de um software de MDM, a importância da metodologia, o porquê, né? A gente precisa ter uma metodologia para implementar uma central de cadastro, mesmo que a gente vá usar um Excel, né? A gente tem que ter uma metodologia para entender qual vai ser esse fluxo dessa informação, os principais pontos que a gente precisa cuidar numa abordagem metodológica, as etapas, né? Como que a gente faz, como é cada uma das etapas, quando começa uma, quando termina, então todo esse processo a gente vai passar, tá? E a gente vai falar também um pouquinho sobre diagnóstico, análise SWOT, fluxo, entregáveis, tá? Então a ideia é que essa nossa apresentação ela leve 60 minutos, aí uma horinha, então até as 8 horas a gente já finalizou tudo, tá bom? Então, para quem não sabe, né, existe uma disciplina chamada MDM, Master Data Management, e que é governança de dados mestres. E o que são dados mestres? São os principais cadastros de uma empresa: cliente, fornecedor, produto, ativo digital. Muitas vezes contas bancárias podem ser consideradas como os dados mestres. Endereços também são dados mestres, né? Por exemplo, endereços das filiais, colaboradores, transportadora, tudo isso é dado mestre, tá? E existe uma disciplina para ajudar as empresas a fazerem essa gestão correta. A governança de dados mestres, quando você olha o disco do Dama, que é um instituto internacional sobre boas práticas de governança de dados, um dos subtópicos da governança de dados é a governança de dados mestres e de dados de referência, tá? Então, isso é importante a gente entender, né? Porque aqui no Brasil a gente está começando a criar essa cultura que já é mais desenvolvida lá fora, né? Então, nos Estados Unidos e na Europa se fala muito mais de MDM, você tem muito mais empresas desenvolvendo soluções de MDM, você tem uma preocupação um pouco maior com a governança. Aqui no Brasil,
a gente ainda está aprendendo, está evoluindo, né? Ainda tem muitas empresas que têm aquela visão, faz o cadastro de qualquer jeito, vai lá e cadastra, né? Cadastra no RP e acabou. Então, mas a gente está nesse processo aqui, tá? Mas é importante lembrar que a gestão de dados mestres, apesar de estar ganhando corpo aqui no Brasil, ela não é um negócio totalmente novo, ela tem uma longa história, né? Essa preocupação com a evolução e com a gestão dos dados já vem de alguns anos atrás. Então, quando a gente implementa, né? Quando que a gente precisa implementar a disciplina de MDM? Quando a gente tem muitos processos manuais dentro da organização, na gestão de dados, isso está produzindo erros, incoerências. Aqui no Brasil, você acaba tendo uma nota fiscal denegada, um problema de pagamento de imposto, enfim. Dificuldade na unificação de informação, isso é importante. Então, muitas vezes é comum numa grande, numa média empresa, ter vários sistemas, cada sistema com um pedaço da informação. Então, você olha o cadastro de cliente, você vai ter esse cadastro de cliente de uma forma no CRM e no ERP está de outra forma. Então, essa dificuldade de você unificar essas informações é um dos motivadores para implementar a disciplina de MDM, né, e construir a famosa base única da verdade, né, para você consolidar todos esses dados. Falta de controle sobre dados estratégicos. Quem está acessando quem? Quem acessa esse dado? Quem faz uma alteração? Quem não altera, né? Esse é um ponto também bastante importante, né? Que é a responsabilidade, né? Papéis e responsabilidade sobre os dados, né? Então você precisa ter as regras para atualização desses dados. A ausência de integração dos departamentos da empresa, né? Então você tem um cadastro, ele não é fluido, ele não roda bem entre os departamentos, sempre há aquela disputa. Isso aqui não é comigo, isso é com outro. Quando você está numa empresa que todo chamado é urgente, né? Preciso cadastrar, senão o caminhão não sai. Quando isso começa a acontecer com muita frequência, justamente é uma empresa que está precisando urgentemente da implementação da governança de dados mestres. Falta de histórico, então você vai buscar informação do seu fornecedor do cliente e não tem. Você vai lá no RP, você só tem um cadastro básico, você não sabe mais onde está a documentação daquele fornecedor, aí alguém jogou num arquivo na pasta, está no computador do usuário, ou alguém colocou numa pasta do SharePoint e ninguém lembra mais onde está esse documento. Então, essa falta de você ter acesso a todas essas informações num único ponto é um problema também e pode demandar ao uso de um MDM, tá? E quando você tem um custo elevado com retrabalho, né? Você faz um cadastro, daqui 2 dias percebe se o cadastro está errado, ajusta de novo, aí cadastro duplicado, tem que limpar. Enfim, quando você começa a ter muito custo com retrabalho, é o momento de você dar um passo para trás e pensar em governança. E o software de MDM ele vem para ajudar, tá? E por que a gente precisa de um software de MDM? Vamos entender primeiro a questão do RP. Um dos grandes problemas quando a gente fala do RP é que a boa parte dos RPs, não importa quais sejam, tá, pessoal? SAP, TOTUS, Oracle, Mega, Senior, os RPs de mercado, quando você vai fazer um cadastro, é basicamente uma tela em branco. Então, se você abrir o cadastro de produto e escrever lá, eu sou uma banana, ele vai salvar. Se você colocar o fornecedor com o endereço errado, ele vai salvar, porque ele não está preparado para ter uma taxonomia de produtos para evitar produtos duplicados e inexistentes. Ele não tem como consultar fontes externas de dados, né? Não pelo menos de maneira natural. Você teria que fazer desenvolvimento, aí as empresas ficam fazendo um monte de desenvolvimento no RP. E o outro problema dos RPs é que geralmente eles são um conjunto de telas para você fazer um cadastro. Então, como que você faz que cada setor faça a sua parte? Você não tem uma estrutura fácil de implementação de workflows de trabalho. Olha, eu quero que o setor de logística cuide desses dados, o setor de compras cuide desses dados. Então, você tem muita dificuldade para fazer a gestão num software de RP, tá? Então, por isso, com o tempo, foi evoluindo os softwares de MDM, porque eles vão servir para centralizar, organizar e gerenciar os dados mestres da empresa, tá? E permitir que esses dados sejam integrados com RP, com CRM, garantindo que todos os sistemas da organização estão vendo a mesma foto, né? Eles estão vendo o mesmo momento, a mesma quantidade de informações, tá? E geralmente o software de MDM ele tem como objetivo construir a base única da verdade. Então você sabe que a informação que está ali ela foi qualificada, é uma informação curada, né? No sentido de que
foi avaliada, tá? Então você tem tudo isso, essa base única da verdade, que dentro da disciplina a gente chama também de Golden Record, registro dourado, tá? Então é isso, para isso que a gente usa o software de MDM, né? E para automatizar tarefas também, né? Para que você vai manualmente consultar a informação do teu fornecedor se você tem um software de MDM que faz essa consulta automática? Para que você vai padronizar um produto no Excel se você pode ter um software padronizando para você de uma maneira mais simples, tá? Então tem esses objetivos também de redução de custos e melhoria na qualidade dos dados. Então, as principais tarefas de um software de MDM, isso é importante a gente saber, é coletar os dados, então, permitir que todos os usuários solicitantes e que seus parceiros de negócio, fornecedor e cliente, eles possam mandar os dados para o software. Se você tem um software de MDM onde você tem, por exemplo, uma limitação de usuários, então você não pode ter todos os usuários, você vai impedir que os usuários utilizem o software. Então você vai acabar não tendo aí um processo muito organizado. Então você precisa ter ali um software de MDM que ele permita que todos os usuários possam fazer suas consultas e possam imputar as informações ali, né, dentro de uma estrutura. Ele também permite armazenar, então aqui é muito importante também, você precisa ter esses dados armazenados e prontos para serem consumidos. Então você precisa estar com a base correta, atualizada e que seja muito fácil de qualquer outra ferramenta puxar essa sua informação do software de MDM, né? Tem que ter essas capacidades de integração, o dado precisa estar ali bem estruturado. E nesse armazenamento, pessoal, é muito importante a gestão de metadados. O que são metadados? Quando você tira uma foto com o celular, e você olhar lá nas informações da foto, vai aparecer o local da foto, a data e hora da foto, a resolução da foto. Isso são metadados, né? São informações que acompanham um dado principal, né? Meta em grego é além, né? Então, além dos dados. Então, são essas informações. Então, você também, além disso, você precisa saber no seu processo quem criou esse fornecedor, quem alterou esse fornecedor, quais foram os campos que foram alterados. Tudo isso é importante também ter dentro daqui, isso é uma das tarefas de um software de MDM. Padronização. E aqui não só a padronização descritiva de materiais, o famoso PDM, mas outros tipos de padronização, padronização de nome, razão social, padronizações de endereço, padronizações de outros campos. Você tem que ter, o software tem que permitir que você crie regras de padronização dos seus dados. Atualização, né? Uma vez que eu armazenei, como que eu vou atualizar? E aqui na atualização, pessoal, tem dois tipos de atualização. Você tem a atualização de um usuário, que vai lá e faz uma alteração, como você também pode ter atualizações automáticas do software. Então, por exemplo, o software pode ir periodicamente buscar informações na internet daquele fornecedor. Então, por exemplo, se aquele fornecedor perdeu-se Integra, o software pode identificar que ele perdeu-se Integra, perdeu o cartão CNPJ e te mandar um alerta. Então, o software sozinho buscar atualizações para os seus dados é um ponto também bastante positivo e importante, tá? Os dados precisam estar disponíveis para serem consumidos através de relatórios, dashboards, APIs para busca de informações. E por fim, você tem que ter a governança, né? Ter toda essa parte de perfil de acesso, quem faz o quê, quando faz. Então, tudo isso está dentro do pacote de um software de MDM. Agora que a gente já esclareceu um pouco ali sobre o que é MDM, o que é o software de MDM, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários, deixa no chat, que depois a gente responde. Mas agora a gente já fez a introdução, a gente vai falar da metodologia, né? Por que você precisa de uma metodologia para implementar MDM? Por que você precisa de uma metodologia para melhorar a sua central de cadastro? Porque você precisa criar um plano com as melhores práticas ali para você conseguir tirar a sua ideia do papel. Se você não tem uma metodologia de implementação, o que vai acontecer? Você não vai conseguir o engajamento dos outros setores, não vai estar muito claro o que você vai fazer, e é muito provável que o teu esforço acabe não surtindo o efeito necessário, porque você não fez um planejamento, você não conseguiu as autorizações necessárias, você não conseguiu demonstrar o valor daquilo que você estava fazendo, tá? Então a metodologia ela vai te ajudar nisso, não só para a implementação, mas a pré-implementação, a parte de aprovação, a parte de diagnóstico. Então tudo isso é importantíssimo vocês terem, tá? Então quais são os principais pontos da metodologia, tá?
Estrutura e organização, né? Como que vai ser todo o processo de implementação? Olha, eu vou obter as aprovações, eu vou fazer o levantamento de requisito, eu vou começar a fazer configuração. Então, como que vai ser esse processo? Qual que é o tempo desse processo? Vai demorar 3 meses, 6 meses? Você vai implementar a sua central de cadastros ou melhorar a sua central de cadastro por etapas? Ó, vou melhorar primeiro o cadastro de cliente, depois de produto, depois de fornecedor. Então você precisa ter essa estrutura desenhada, o fluxo, né? A linha do tempo. As melhores práticas, o que que você vai fazer? O que que você já aprendeu de outros projetos? O que que você vai trazer do mercado? O que que o mercado está fazendo? Então, conversar com outras empresas e trazer isso é importante também ali no início, né? Até para você conseguir o engajamento dos outros setores e a aprovação dos diretores e gerentes. Gestão de risco, né? O que pode dar errado? Você tem que saber mais ou menos quais são os riscos antes. Poxa, eu tenho um risco de não engajamento dos usuários, os usuários não querem participar, eu posso ter um risco tecnológico, eu posso ter isso. É importante você ter mapeado esses riscos para que você possa definir ações para cada um desses riscos. Então, isso é importante estar nesse pontapé inicial, no teu trabalho inicial. E por fim, a questão da medição do engajamento, né? Quem que você vai envolver? Poxa, aqui na minha empresa eu vou precisar envolver compras, logística, fiscal. Então, quem que você vai precisar envolver? Qual que vai ser a participação de cada um? De que forma, né? Você vai fazer? Você vai conversar com os analistas, com os gestores, com todo mundo. Então, você pode ter esse desenho aqui. Aqui são os principais pontos, existem outros pontos, mas aqui você já abarcou bastante coisa que você tem que cuidar. Como que você vai organizar o processo? Quais são as práticas que você vai adotar? Quais são os riscos e como você vai combater esses riscos ou mitigar os riscos, né? Risco não dá para ser eliminado, mas você pode mitigar, né? E toda a parte aqui de engajamento e envolvimento com outros setores. E aí, geralmente, como que a gente pode fazer um projeto ali de MDM? Primeiro, fazer um assessment, que é uma fase de levantamento inicial, tá? Você não precisa escrever um documento do Word gigantesco. Você pode fazer um PowerPoint, tá? Com um plano. Então, o que que você quer fazer? Poxa, eu preciso melhorar a entrada de fornecedor, porque a gente tem problemas de compliance e a gente está tendo esses prejuízos. Então, vou fazer um projeto assim, assado. Vai passar por essas etapas, por essas pessoas, para alcançar esse objetivo de negócio. Em linhas macros, né? O seu plano ali de projeto, né? E um cronograma ali daquilo de tempo que você acha que precisa para conseguir entregar aquele resultado. E aí também nessa fase inicial, a definição dos usuários. Quem que vai participar, quem que vai ser o aprovador, você pode montar uma matriz RACI, né, de responsabilidades, quem apoia, quem aprova, quem faz, quem acompanha, você pode montar ali uma matriz RACI para você ter isso. É importante esse mapeamento que você vai precisar no engajamento ali de todos os setores, né? Boa parte dos projetos, não só de MDM, mas de qualquer coisa que a gente faz na vida, geralmente os projetos falham, muitas vezes não é por tecnologia, não é por complexidade, falha no engajamento das pessoas. Aí tem a fase de desenho, né? Você montou o plano num nível um pouco mais macro, né? Você tem um macro ali, você tem um cronograma, enfim, você sabe os usuários que você vai conversar, e aí você vai para a fase de desenho. Então, essa fase de desenho, você vai entrevistar usuários, tá? Só que para você entrevistar o usuário, você precisou antes mapear quem são os usuários. Você vai começar a mapear os processos e procedimentos daquilo que você quer tratar. Ah, vou tratar o fornecedor, então vai mapear o processo disso, vou tratar material, enfim, né? De acordo com aquilo que você precisa implementar. O que que você também imagina que vai fazer dali para frente? Porque muitas vezes aqui na fase de desenho, depois que você mapeia o processo, você vê que o processo é muito grande e muitas vezes você não consegue fazer tudo de uma vez só. Pode ser que você fale assim, ah, eu vou fazer o onboarding de fornecedor na primeira onda e no ano que vem eu vou fazer um programa de integridade e compliance. Então você pode, né, quebrar, né, fatiar como se fosse ali uma cebola, né, fatiar, né, em etapas, né? Você precisa ter essa visão, olha, a gente está aqui, mas a gente pretende lá no longo prazo chegar lá, tá? E os sistemas que estão envolvidos e como que será a integração entre esses sistemas pode ser desenhado nessa fase de design.
Aí, para fazer os fluxos, vocês podem usar ferramentas gratuitas. Se sua empresa tiver um Visage, pode usar um Visage. Então, você pode usar um Microsoft Visio e vai montando ali os seus fluxos, tá? Não precisa entrar em detalhes de campo a campo, né? Mas pelo menos precisa ter um macro fluxo dos processos, das etapas, enfim, tá? Aí vai para a implementação. Você desenhou, né? Geralmente como funciona? Você fez o assessment, que é a primeira etapa, você vai conseguir uma aprovação. Aprovou, você vai fazer a fase de desenho, tá? Depois dessa fase de desenho, você roda uma aprovação para ver se todo mundo concorda com aquilo que foi desenhado, e aí você vai para a implementação. Quais são as políticas, quais são os procedimentos, quem vai fazer o quê, quais dados, quais são as regras, né? Como que vai ser o modelo da tua central de cadastro? É um modelo híbrido, é um modelo centralizado, tá? Enfim, você vai montando tudo isso e justamente com um plano de ação também, né? Então aqui você começa a implementar os seus processos. Paulo, aqui na empresa a gente não tem dinheiro, não tem como comprar software. Eu posso usar essa metodologia e fazer um processo manual usando Excel e e-mail? Pode, mas você vai mapear todo o processo, mesmo no Excel, quem que vai pôr os campos, quem que vai pôr as regras, enfim, você pode também fazer. Óbvio, se você tiver ferramentas, te ajudam mais, mas se você tiver num cenário de restrição orçamentária, não impede de você usar a metodologia para melhorar os seus processos também, tá? E depois que você implementou, pô, implementamos o processo, a gente mudou o onboarding de fornecedor, implementamos padronização descritiva de materiais, pô, que legal, bacana. Você precisa medir. O que que melhorou? E aqui muita gente erra nisso. Porque como as pessoas não fazem uma medição, elas não conseguem mostrar os ganhos. Aí não conseguem levar isso para a direção. Aí faz um projeto fantástico, mas não consegue apresentar os resultados ali, né? Olha só, o tempo de cadastro caiu de 10 horas para 2. Olha, a gente não teve mais produto duplicado, caiu o número de nota fiscal denegada. Então, você ter os seus KPIs e você revisitar e avaliar é importante também e comunicar isso para toda a organização, tá? Então você vê que aqui, quando a gente fala da metodologia de implementação de MDM, a gente fala desde o levantamento, desenho, a efetiva implementação, que é colocar as coisas em prática, e a revisão do processo depois é a medição, né? Então você tem essas quatro grandes etapas aqui. Aqui eu dou um exemplo de um diagnóstico. O diagnóstico, ele está lá no começo, né? Você precisa diagnosticar, que nem um médico. Você olha assim, você é o médico dos dados, né? Você, como analista de cadastro, você é o médico dos dados. Aí você está olhando ali, quais são os problemas? Poxa, cara, o SLA aqui para o cadastro de cliente demora 15 dias. Poxa, a gente teve no mês passado 7 materiais duplicados. Enfim, você vai lá mapeando, você vai entendendo o diagnóstico, porque é o diagnóstico que ele vai dizer o que remédio que você precisa dar para sua central de cadastro ou para sua empresa como um todo, tá? E geralmente na hora de montar esse diagnóstico, você pode fazer no PowerPoint, no Word, nada muito do outro mundo, basicamente quais são os problemas que vocês estão enfrentando, né? Isso aqui é bem executivo mesmo, para você levar para um gerente, para um diretor, para ele poder entender. É importante se você conseguir números, tá? Lá no blog Analista de Cadastro, a gente tem alguns artigos que ensina como fazer o levantamento dos erros de cadastros para que você possa usar isso numa justificativa. Então, se você fala assim, poxa, a gente teve nos últimos 6 meses 200 notas denegadas, poxa, você já começa a justificar para o seu gestor, para o seu diretor, a necessidade de melhorar a governança de cadastro, tá? É importante também que e você pode colocar isso ali na fase inicial, né, na fase que você está fazendo o assessment, e você fez o diagnóstico, montar uma análise SWOT. Para quem não conhece, a análise SWOT é de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, em inglês. E você pode fazer a medição disso para a tua central de cadastro. Então você pode colocar quais são as forças. Se você tem uma central de cadastro hoje, ou não tem ainda, não importa, mas você tem alguém que cuide disso na sua empresa, ou, enfim, quais são as forças? Pô, geralmente você vai ter um time motivado, você tem um processo que está adaptado. Isso aqui pode ser as forças, né? Pode ser outras também, né? Agilidade, enfim, qual a força do setor? Mas ao mesmo tempo que você colocou o que é positivo, você também coloca as fraquezas, né? Poxa, nós temos muito processo customizado interno, muito uso de Excel, a gente tem falha de duplicidade de material,
Pô, a gente teve um fornecedor que a gente cadastrou e o fornecedor estava envolvido com trabalho escravo e a gente não viu. Então, cara, quais são as fraquezas aqui, né? E colocar isso aqui, né, de uma forma mais estruturada aqui também, né? E quais são as oportunidades? Isso é importante também, né? Para que os gestores e diretores enxerguem a importância da disciplina de MDM, você tem que mostrar as oportunidades. Então você fala, cara, poxa, você quer inteligência artificial? Como que você vai fazer inteligência artificial com cadastro errado? Você quer Big Data? Como que você vai fazer Big Data com cadastro errado? Você quer reduzir custo? Como que você vai reduzir custo se todo o nosso processo é feito no Excel, de forma manual e demora tempo e tem retrabalho? Então você começa a ver as oportunidades, né? Redução de custo, automação de processo, ISG, que é um baita de uma oportunidade, né? Para quem não conhece ISG, tem vários artigos lá no blog Analista de Cadastro, mas ISG é Environment, Social e Governance. É um conjunto de políticas e boas práticas para gestão ambiental, social e governança. E aqui entra a governança, entra também todo o aspecto de governança de parceiros de negócio, governança de fornecedor, cliente, você conhecer teu parceiro de negócio, saber que aquele parceiro de negócio é uma empresa idônea, então tudo isso está dentro do ISG. Então são oportunidades, né, que você tem ali. E ameaças, né? Pô, você pode levar uma multa se você fizer o cadastro errado, você pode ter uma mudança regulatória, como a gente teve recentemente LGPD. Então você vê contar um caso para vocês que eu achei bastante interessante. Não posso, obviamente, revelar a empresa, mas é uma empresa grande. Na época que eu fiquei sabendo, eles já faturavam 2 bilhões por ano. É uma empresa do Paraná. E olha só o que aconteceu. Era antes da LGPD, um pouco antes da LGPD. Eles precisavam fazer e-mail marketing. Então, o time da área de cadastros ia no RP, soltava um relatório com todos os dados de clientes, pessoas físicas, né, pessoas físicas, soltavam o relatório ali de clientes, tá? E aí eles pegavam esse relatório ali no Excel e mandavam por e-mail para o departamento de marketing. Aí o marketing pegava essa planilha e importava no software de e-mail marketing. Maravilhoso, né? Vai lá, manda um e-mail, zero custo, super prático. Só que um dia, na hora que mandaram esse e-mail, colocou o destinatário errado e aí vazou toda a lista de clientes para o mercado com uma série de dados pessoais, entendeu? Então isso questões regulatórias que precisam ver, né? Tem muitas empresas ainda que trabalham com dados sensíveis no Excel. E o Excel qualquer um pode mandar por e-mail, salvar no pendrive, enfim, tem riscos altos. Então essas ameaças são importantes até para você fazer que os diretores e gestores enxerguem onde você está aqui hoje e para onde você quer ir. Aqui é um exemplo de mapeamento de fluxo. Veja só que não é nada da NASA. Você não precisa mandar o foguete para a Lua. Eu gosto desse modelo aqui, você pode fazer outros modelos, mas basicamente assim. Em cima, você pode colocar as colunas que representam, por exemplo, sistemas diferentes. Então imagina aqui, XXX pode ser o CRM, Y pode ser o RP, esse outro aqui um outro sistema qualquer. Então você pode colocar os sistemas aqui na parte de cima e aqui embaixo, né, aqui na lateral, aqui onde vocês estão vendo A, B, C, D, E, pode ser os setores que vão fazer cada uma das atividades. E aí você vai desenhando o fluxo, né? Ah, isso aqui passa pelo setor E, depois vem para o setor D, e aí vai preenchendo essas informações aqui, tá? E aí você pode usar cores diferentes, se for um input manual, uma cor diferente se for uma integração automática entre sistemas, né? Então você vai montando todo esse desenho aqui da forma que vocês precisam, e aí vocês podem colocar qual é o SLA previsto para esse processo como um todo. E é muito importante definir o SLA do processo para que depois você possa quebrar esse SLA por etapas. Então, por exemplo, vou fazer o onboard de um fornecedor. Qual é o SLA? Quero que o fornecedor esteja cadastrado em no máximo 3 dias. Ok, para ele estar cadastrado em 3 dias, o fiscal tem que demorar 4 horas, compras tem que demorar 3 horas, você vai somando, né, para saber isso. Então é importante ter
esse SLA e quantas pessoas são envolvidas no processo. Veja só que só mapeando isso, você já começa a ter mapa de sistemas e contatos, né? Quais são os sistemas que precisam receber, problemas que você possa ter. Poxa, isso aqui é uma integração manual, tem digitação, então tem erro. Então você já começa a ver o processo e você já pode já desenhar pensando no to be, como vai ser também, né? O que você pode melhorar. Ah, isso aqui não está legal, a gente já melhora nesse processo. Então é bem legal fazer esse fluxo, nada do outro mundo, vocês podem usar vários modelos, mas é só mapear aqui num nível um pouco mais macro e entender ali o que está acontecendo, tá? Aqui geralmente tem alguns entregáveis importantes que é legal você ter em mente para colocar no teu projeto. Primeiro é o diagnóstico, que eu já mostrei para vocês, o mapeamento de fluxos, tá? Então você tem esse mapeamento, já mostrei para vocês um exemplo de mapeamento, né? Tem vários outros, tá? Papéis e responsabilidades. Então, a partir do momento que você mapeia o fluxo, você já quebrou as caixinhas. Ah, isso aqui já é de marketing, isso aqui é do financeiro. Você começa a definir papel e responsabilidade com mais facilidade depois que você desenhar o fluxo. Os KPIs operacionais. Ah, cara, o que nós vamos buscar como KPIs, indicadores de sucesso, né? KPIs são Key Performance Indicators, ou indicadores chaves, né, de performance. Então, sei lá, eu quero ter um KPI que eu vou fazer 90% dos cadastros dentro do SLA combinado. Ah, eu vou ter um KPI onde cada analista meu vai fazer no mínimo 30 cadastros por dia. Você pode criar os seus KPIs, tem vários formatos também para você desenhar esses KPIs, para que você possa medir a produtividade da tua central de cadastro. Definir o SLA, quanto tempo vai demorar cada atividade, cada tarefa. Cara, também não precisa ser o foguete da NASA. Conforme você mapeou o fluxo, você fala, olha, nessa etapa a previsão é de 3 horas úteis. Essa outra atividade, 5 horas úteis. Você começa a definir também. E aí você pode fazer alguns benchmarks, né? Então, se você, sei lá, você tem uma empresa do agronegócio, tá? O teu processo de cadastro de material hoje está demorando 5 dias. Você pode consultar um parceiro, uma empresa do mesmo segmento, poxa, eles fazem em 3. Então você sabe que talvez seja possível, né? Você chegar próximo desses 3, né? E ter esse benchmark é importante. Mas, óbvio, cada empresa é única, cada empresa tem sua história, cada empresa tem os seus processos. Mas ter um benchmark sempre ajuda na definição de SLA. Aí você também precisa definir o modelo da tua central. Se sua central já está instituída, né? Então você já vai ter isso. Aqui é tudo centralizado. O solicitante manda e todo o trabalho é feito pela central. Não, Paulo, aqui é híbrido. A central de cadastro faz uma parte, mas o restante das informações são os setores especialistas. Vai lá para o supply chain, logística e tal. Então você vai tendo vários modelos, tá? Lá no YouTube e no blog Analista de Cadastro, pessoal, tem vários vídeos explicando esses modelos de central de cadastro. Outro ponto importante que você precisa colocar ali num documento, pode ser um Word lá, né? O que você vai fazer com os dados? Quanto tempo esse dado vai ficar? Acho que uma das coisas que eu vejo mais discussão aí nas empresas é justamente a inativação de informações, né? Então, vai lá, o pessoal da central de cadastro define que um fornecedor ele vai ser inativado se não tiver nenhuma compra nos últimos 3 anos. Aí vai lá, inativa o fornecedor, aí no outro dia lá o setor quer usar aquele fornecedor, aí reclama, por que inativou, porque eu não concordo. Então é importante ter essa documentação para que todo mundo saiba dessas regras desde o início e que vocês possam controlar, né? Eu falo que o dado é igual a gente. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. O dado também. Uma hora ele morre, porque ele perde o sentido ali, ele perde a utilidade, ele fica desatualizado, né? Então tem coisas que você realmente precisa marcar para inativação, né? E aí cada software aí vai ter suas regras para essa inativação. Regras de padronização também precisa estar documentado, né? Que tipo de, vou fazer PDM para material, eu vou fazer padronização de nomenclatura de fornecedor, enfim. Política de background check. Background check, pessoal, é o famoso Know Your Customer, né? O KYC. Então você consegue, durante um background check, saber se aquela empresa é idônea, se aquela empresa não tem problemas. Então, qual que é a política que você vai fazer? Nem que seja na mão. Você vai fazer o quê? Vou entrar no site da Receita, no site do Portal da Transparência, no site do Trabalho Escravo. O que você vai fazer? E você vai fazer isso de quanto em quanto tempo?
Tá? Então, ter todo esse processo aqui é importante também, tá? Então, são alguns entregáveis aí que você pode produzir durante a implementação de uma central de cadastro, implementação da disciplina de MDM. Aqui, pessoal, quero falar um pouquinho para vocês de algumas empresas que implementaram o MDM, tá? Então, a gente tem a Jacto, uma empresa do setor agronegócio, eles implementaram o 4MDG para automatizar todo o processo de cadastro de cliente e fornecedor, né? Produzir toda a governança, Brasil e Argentina. Então, em 4 meses, eles automatizaram e criaram governança nesses dados, tá? Panasonic, né, todo mundo conhece, fabrica ali geladeiras, né, fazia televisões, agora acho que não está fazendo mais, né, uma empresa gigantesca. A gente fez toda a parte de governança de materiais para eles, integrando com SAP, integrando com o mercado eletrônico. Foi um projeto ali de 3 meses, né? Gerenciou mais de 170 mil linhas na época, produzimos 43 workflows de processos para eles, tá? Então você veja só, né? E aí a ideia aqui, tá? Para quem está pensando em automatizar a sua central de cadastro, tem a possibilidade do 4MDG, tá? O 4MDG é uma plataforma no modelo de software como serviço, tá? E ele é uma plataforma no code. Então você pode criar qualquer fluxo de negócio dentro dele. Então você pode mapear o teu fluxo de negócio e criar dentro da plataforma, porque dentro do 4MDG você pode criar campo, você pode criar tela, você pode criar regra, você pode pôr validação automática em fonte pública, tudo isso sem programação. Você desenha como se fosse um Lego, uma lousa mágica, vai desenhando ali e aparece toda a sua esteira cadastral automatizada. Além disso, né, a gente ajuda vocês nesse projeto. Então, a gente coloca um consultor de dados mestres, ele vai fazer todo o levantamento de requisito com vocês, tá? Ele vai entrevistar os usuários, mapear todos os campos, vai vir o nosso time de integração, vai fazer a integração com os sistemas de vocês, tá? Aí vai ter treinamento, teste integrado, operação assistida, tudo isso no pacote. Então, a gente já vende o software com esse pacote completo de implementação, tá? E você pode usar o 4MDG para automatizar qualquer processo da sua empresa, já que ele é uma plataforma no-code, onde você pode criar os campos e as regras que você precisa, tá? Então, dentro do 4MDG, a gente pode desenhar fluxo de homologação de fornecedor, fluxo de entrada de cliente com análise de crédito, fluxo de cadastro de produto com padronização descritiva, tá? Então, a gente consegue ajudar vocês com tudo isso. Posso criar um workflow para material direto, material indireto, serviço, pode montar workflows de gestão de subcontratação de terceiros. Então, você consegue desenhar vários fluxos com enriquecimento automático de dados, porque o 4MDG está conectado a mais de 200 fontes públicas. Você digita um CNPJ no 4MDG, ele vai sozinho na Receita, Simples, Integra, processo judicial, trabalho escravo, CND, social, puxa tudo isso automaticamente dentro da plataforma, tá? E você vai ter um dashboard interativo onde você vai acompanhar todo o SLA do teu processo. Quanto tempo está demorando em cada atividade, quem está fazendo, quem não está fazendo, o que está em andamento, o que está parado, você consegue acompanhar tudo pela plataforma, tá? E a gente pode integrar com vários sistemas. Então, eu vou garantir que o teu ERP está com a informação certa, que o teu CRM está com a informação certa, porque toda alteração que é feita, a gente replica para os sistemas depois de aprovado. A gente consegue ajudar vocês em toda a jornada de dados mestres. A gente faz saneamento de cadastro, saneamento de clientes e fornecedores, padronização descritiva, a gente coloca o NCM, código de serviço também, governança, que é o uso do software. E se vocês quiserem uma consultoria, Paulo, eu não quero implementar software nenhum, mas eu quero uma consultoria. A gente tem um braço de consultoria, onde a gente faz tudo isso aqui que eu falei para vocês. Definição de fluxo, política, plano de ação, treinamento, então a gente monta tudo isso para vocês, tá? Essa consultoria é uma mentoria que dura mais ou menos 400 horas, tá? Então a gente ajuda vocês montarem uma central de cadastro ou reorganizarem uma central de cadastro, caso vocês já tenham, tá? Então vocês podem tanto contratar software, como contratar saneamento, como contratar consultoria de processo. Esses aqui são os nossos clientes. A gente lançou o software em 2020, então em 2, 3 anos a gente conquistou todos esses clientes, tá? Então a gente tem Panasonic, DASA, Randon, Adest, Unimed, Hospital Albert Einstein, né? Empresas aí dos mais variados segmentos, iFood, cliente nosso, Log. Então tem vários segmentos aqui dentro. E aí tudo que vocês precisarem, tá? Sobre
MDM, inclusive sobre metodologia de implementação, tem lá no blog. Em breve a gente vai lançar mais artigos também, ensinando como fazer levantamento de requisito, como fazer o engajamento dos usuários, então isso vai estar sendo publicado com bastante frequência. Além do blog Analista de Cadastro, pessoal, a gente montou um blog novo também, com conteúdo exclusivo lá no novo site da 4MDG. Então, quem ainda não entrou, a gente mudou nosso site agora. Você entra aí 4mdg.com.br, você vai lá em conteúdo, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês verem um pouquinho, porque tem muito conteúdo exclusivo aqui. Então, quando vocês entram aqui em conteúdo, vocês têm os casos de sucesso, o blog material gratuito. Aqui em material gratuito, pessoal, você tem planilha para montar a descrição de um material, guia completo da gestão de produto, guia de como implementar PDM na sua empresa, tá? Tudo gratuito, né? Como tornar a sua empresa data driving. Então, tudo aqui, ó. Como montar uma central de cadastro, né? Então, tudo está armazenado aqui dentro do site. Vocês podem fazer o download ali, maioria tudo gratuito, tá? E além disso, você vai ter o blog também, que a gente está colocando conteúdo exclusivo no blog da 4MDG. Então, como escolher uma ferramenta, como fazer uma due diligence de fornecedores. Então, você vai tendo vários artigos aqui que a gente está montando para vocês. Então, além do blog da 4MDG, também tem o velho e bom, né? Analista de cadastro. Acho que todo mundo já viu e já conhece aqui o blog Analista de Cadastro, né? Enfim, e aqui no Analista de Cadastro ele também tem mais conteúdo, tá? Então aqui é um portal que a gente fez, é um portal gratuito para a comunidade, tá? Então você tem e-books também para fazer download, você pode pesquisar artigos, então tem diversos artigos que vocês podem pesquisar, tem vídeos também, então aqui tem bastante conteúdo para vocês aprenderem. Eu acho que já deve ter quase uns 200 artigos aqui dentro do Analista de Cadastro, para que vocês possam conhecer ali um pouquinho mais, tá? Para mostrar para vocês um pouquinho a cara do software 4MDG, tá? Para quem nunca viu um software de MDM, quer ver como que é um software de MDM, então vou mostrar aqui, tá? Então aqui o 4MDG é um software como serviço, vocês vão ter um endereço exclusivo para a empresa de vocês, os dados de vocês são protegidos pelo software e por contrato. A plataforma ela é multi-idiomas, então você pode ter vários idiomas cadastrados aqui na plataforma, tá? E aí, quando você entra aqui dentro da plataforma, ela pode ser personalizada com o logo da empresa de vocês. Quando você entra na plataforma, do lado esquerdo ele monta o menu, do lado direito ele monta o dashboard, tá? Esse menu vai aparecer de acordo com o perfil do usuário. Então, usuários operacionais vão ver menos coisas, os usuários gestores vão ter mais opções. Aqui, esse menu você pode escolher a cor dele. Na parte superior esquerda é um menu técnico, e na parte inferior esquerda são os menus de negócios, tá? Então a gente pode criar um workflow de cadastro de fornecedor, um workflow de cadastro de material, de acordo com a necessidade de cada empresa de vocês, tá? Vou mostrar aqui um workflow, por exemplo, de fornecedor. Então, quando a gente cria um workflow, você pode desenhar quantos campos você quiser na tela. Lembra que você pode criar campos, pode criar regras, tá? Você consegue saber se um workflow está concluído, se ele está pendente. Você pode editar um workflow desde que você tenha perfil de acesso, tá? E quando você cria aqui um novo workflow, você pode montar toda a sua esteira cadastral. Então, aqui onde vocês estão vendo as etapas, são as etapas de uma homologação de fornecedor. Receita Federal, Sintegra, Credinet, a gente tem validador bancário, então a gente consegue saber que aquela conta realmente pertence àquela empresa, certidões, a gente consegue puxar aqui na plataforma. Então, como funciona? Você digita aqui, por exemplo, vamos pegar um CNPJ, aqui, pegar um CNPJ aqui, coloco um CNPJ, e aí eu coloco um CNPJ, dou um salvar, o software sozinho vai no site da Receita Federal, depois que terminar a Receita Federal ele vai no Simples Nacional, ele vai no Sintegra, ele pode ir no Suframa, tem mais de 200 fontes públicas que podem ser conectadas dentro da plataforma sem programação. Você simplesmente fala, olha, aqui vai na Receita Federal. Então eu coloquei o CNPJ, ele trouxe a razão social, o endereço da empresa, se está ativo ou não, o KNAI, e tudo isso fica indexado no banco de dados, né?
Então tem aqui se é uma empresa optante do Simples ou não, o quadro societário e todos os comprovantes da tua homologação de fornecedor de cliente fica aqui dentro da plataforma, né? Então você tem todo esse registro aqui dentro, essa busca ali feita em tempo real. E aí ele vai buscar tudo, né? Depois ele vai buscar receita, você pode fazer análise de crédito no Serasa, calcular um score. E aí você vai seguindo esse fluxo, ele vai passando de setor para setor, etapa por etapa, e você pode criar campo pequeno, campo grande, campo aberto, campo fechado. Você pode criar regras de validação para cada campo, tudo sem programação. E aí você consegue monitorar tudo aqui no dashboard. Então você vem aqui no dashboard, você consegue saber quantos estão concluídos, pendentes, então vai ter uma visão completa. Aí você clica aqui, por exemplo, em parceiros. Aqui você pode fazer o filtro que você quiser, por etapa, por status, por usuário que criou, e você consegue acompanhar toda a trilha de cadastro da empresa de vocês. Então, por exemplo, clica aqui, ele vai mostrar quem fez a primeira etapa, está pendente na segunda etapa, quanto tempo demorou para fazer aquela etapa, quem aprovou. Então, você tem todos esses controles no workflow, tá? E você também tem toda a parte de estatística. Então, se você quiser criar seus KPIs, seus indicadores-chave, você cria e aí você pode monitorar aqui na plataforma. Sei lá, quantidade de registros criados, quantidade de registros finalizados, quantidade de registros criados por usuário. Você vai montando esses indicadores sem programação. E você também tem a parte de pesquisa Big Data, onde você vai montando os seus gráficos, relatórios e gestão. Então você pode fazer pesquisas e buscar o que você quiser da forma que você achar melhor. Então você escolhe o workflow que você quer fazer a busca e você pode fazer vários filtros de buscas. Então, por exemplo, quero buscar todas as empresas do estado de São Paulo. Então aqui você tem todos os campos do workflow do lado esquerdo. No meio você tem as regras, igual, maior, menor, tá vendo? E aí você coloca o valor e aí você consegue trazer toda a informação que você precisa. Você pode fazer múltiplos filtros. Trouxe aqui, você pode buscar os campos que você quer. Razão social, CNPJ, a situação, sei lá, na Receita Federal, a cidade, por exemplo, vamos colocar aqui município, né? O F. Então você faz aqui o teu filtro, dá um pesquisar, ele já montou aqui a pesquisa para vocês, né? Bem fácil para o usuário poder enxergar, né? Todas as informações, né? Ó, se está baixada, se está ativo, você pode exportar esses dados também. E dentro do 4MDG aqui tem o Data Profiling, você consegue analisar visualmente a qualidade dos dados, quantos registros tem, quantas colunas, nível de preenchimento, se tiver problema em algum campo ele fica em vermelho, aí você consegue clicar em cada campo e fazer uma análise detalhada dos valores, do padrão de nomenclatura, e aí você vai podendo trabalhar e começando a fazer as correções dos seus dados, tá? Se fosse na parte de material, é o mesmo conceito, só que também tem a questão da padronização descritiva, né? Então é o mesmo conceito das etapas, né? A gente cria as etapas, cria os campos na tela, mas você vai ter toda a parte de padronização e vocês recebem gratuitamente dentro do 4MDG todos os PDs de produtos, né? Então vem tudo automático aqui para vocês, com as características de cada produto que vocês precisam preencher ou não dentro da plataforma, né? Então você clica aqui, ele já te dá as opções pré-determinadas que você pode escolher para compor o teu produto, né? E aí ele vai montar a descrição desse produto no final do processo para você automaticamente fazer integração com o RP, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Queria vamos dar uma olhada aqui no chat, né? Para ver se a gente tem alguma dúvida aqui. Quem entrou depois, pessoal, pode se apresentar aqui no chat, tá? Se apresenta aqui no chat, coloca seu nome, coloca o seu LinkedIn, porque isso aí ajuda o pessoal a fazer networking, né? E sempre tem muitas oportunidades para todo mundo, né? Então a Débora lá mandou boa noite, Débora. Ah, o Leonardo mandou o link, tá, pessoal? Ah, importante dizer para vocês, dia 28 de setembro, às 19 horas, vai ter um sobre padronização descritiva. A gente vai mostrar todas as etapas da implementação de PDM, então vai ser 28 de setembro, às 19 horas, padronização descritiva. O Adão mandou aqui, né? Trabalha em uma empresa de moldagem na cidade de Matão. Pô, Matão no interior, quente, hein? É uma cidade quente. Matão é quente, tá? A Débora aqui, ó, boa noite, Débora Duarte, trabalha na DASA. O DASA é um cliente nosso. Legal, Débora. Ah, inclusive, pessoal, para quem é da área de saúde,
Saiu lá no YouTube da 4MDG, é só procurar 4MDG no YouTube, já tem a palestra da Camila Dadasa. A Camila Dadasa fez uma palestra lá no evento Amigos do Cadastro, já está disponível no YouTube. Para quem não pôde ir assistir presencial, vai poder assistir lá pelo YouTube, tá? Bem-vinda, Débora. Obrigado aí pela participação, tá? Vamos ver mais aqui. Paulo, boa noite. Além do planejamento, Wellington, né? Além do planejamento, cronograma fundamental que os gestores comprem ideia. Fundamental. Pessoal, essa é uma parte difícil mesmo. Sabe por quê? O gestor aqui no Brasil, ele não foi treinado pela importância da governança. Né? O gestor ali, muitas vezes, ele está focado num resultado financeiro mais imediato e não consegue enxergar o todo. Então, isso é um processo paulatino. Então, existem técnicas para você fazer isso. Por isso que é importante fazer o diagnóstico, mostrar os problemas, fazer uma análise causa-raiz. Lá no blog Analista de Cadastro tem vários artigos ensinando a fazer isso. E aí você vai mostrar para o cara, olha, gestor, você não quer implementar MDM, mas no ano passado a empresa perdeu dinheiro. Então, quando você começa a mostrar isso, o pessoal, opa, agora eu entendi. Porque se você bater lá na porta do teu gestor e falar assim, eu quero um software de MDM, ele fala, não vai fazer, não tem dinheiro. Mas quando você mostra os ganhos que você vai trazer para a organização, aí o negócio muda de figura. Então é importantíssimo, por isso que lá na fase inicial tem toda aquela fase de planejamento, diagnóstico, análise lá de possíveis resultados, riscos, que é justamente para convencer, ajudar vocês no trabalho de convencimento dos gestores, tá? Mas não é uma tarefa fácil mesmo, eu reconheço, né, que é uma tarefa difícil, mas eu entendo também, pessoal, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim, com o tempo, a gente está criando no Brasil a cultura de governança, né, de dados, governança de dados mestres. Praticamente não se falava de MDM no Brasil, agora a gente está falando com um pouco mais de frequência, tá? Legal. Mandou aqui o link de novo. E o Felipe também, que trabalha na DASA, também aqui. Boa noite, Felipe. Prazer aqui conversar com vocês. É isso, pessoal. Queria agradecer aí a todos por participarem de mais esse webinar. Foi um prazer falar um pouquinho de metodologia, de diagnóstico, de análise SWOT, para que vocês possam ter mais insumos, tá? Depois a gente vai disponibilizar também esse conteúdo, né? Está sendo gravado. Depois o Léo ele vai disponibilizar isso no YouTube para vocês assistirem. Se vocês quiserem a apresentação também, depois ele encaminha essa apresentação para vocês, aí vocês vão ter todo o conteúdo e poder usar. E se vocês quiserem, por exemplo, Paulo, eu quero assistir uma demonstração do 4MDG, eu quero que você me ajude aqui, fala com a gente também, tá? Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, vocês podem me mandar e-mail a qualquer horário que vocês quiserem, e a gente pode marcar um bate-papo sem compromisso, para mostrar, para falar de metodologia, já o convencimento. Eu tenho muito material que eu posso compartilhar com vocês. Então, poxa, Paulo, eu preciso montar um business case. Eu não sei como fazer um business case para apresentar para o meu gestor. Você me ensina a fazer um business case, que é um modelo de apresentação de projeto. Eu tenho modelos aqui, eu passo para vocês e ensino vocês fazerem sem compromisso nenhum também, tá, pessoal? Só no objetivo mesmo de fortalecer a comunidade brasileira de MDM, tá? Legal, legal, Felipe mandou parabéns. Pô, legal, Felipe, agradeço de coração mesmo. Muito feliz aí de vocês estarem aqui dentro desse mais webinar, tá? Então é isso, pessoal. Dia 28 tem mais um webinar às 19 horas. Cliquem aí no link e se cadastram para receber os avisos. E queria desejar a todos vocês uma excelente semana, com muita paz, muita saúde e que a força dos dados mestres estejam com vocês, tá? Um grande abraço aí, até mais.